Outro ponto aqui na comparação, aqui, ó, que tá muito diferente, ó. Esse trecho aqui, ó, tá muito diferente. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse cara aqui, ó, ele meio que se perdeu aqui na 1. Então, meu, tem uma diferença de 5 segundos. Galera, 5 segundos é muita coisa. Tá vendo que tá marcado em vermelhinho aqui, ó? É a volta colorida. E essa volta que tá marcada em branco aqui, ó, é a volta que virou, que tem os dados em branco. Então a gente sabe os tempos de volta. Um foi 1 minuto 30.792 e o tempo da volta, galera, tempo da volta mesmo, né? Quanto tempo levou pro cara dar uma volta em Interlagos. E a curva em amarelo aqui, ó, tá como vermelho aqui, é 1:35.7. Então, meu, tem uma diferença de 5 segundos. Galera, 5 segundos é muita coisa. Outro ponto aqui na comparação, aqui, ó, que tá muito diferente, ó. Esse trecho aqui, ó. Tá muito diferente. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Esse software aqui, ele tá comparando os carros por distância percorrida aqui, ó. Como esse cara aqui, ó, ele meio que se perdeu aqui na 1, a comparação tá errada daqui para frente. Tá vendo que os carros estão desalinhados aqui, ó? Porque, ó, nesse momento aqui, os dois percorreram a mesma distância. Só que como o vermelho saiu lá fora, ele tá atrás. Então, quando isso acontece no Datalogin, para a gente fazer a comparação, a gente precisa realinhar os carros, tá? Vocês estão vendo que se a gente for olhar aqui, os carros eles estão desalinhados, ó. Então, para a gente fazer isso, tem uma função aqui que a gente faz manualmente mesmo, tá? A gente dá um zoom aqui, ó, e realinha eles. E isso é um problema que vai ter que sempre ser corrigido visualmente, assim, quando um carro sai do traçado, beleza? Então, agora a gente tem uma precisão maior na comparação aqui dos dados na reta oposta aqui em Interlagos. Qual a conclusão que vocês chegam olhando os gráficos de rotação aqui? Não está muito diferente? O que vocês concluem? Cara, o carro branco em relação ao carro com um gráfico amarelo, quais são as diferenças? Teve alguma diferença aí? Se teve diferença, o que aconteceu? O que teve de diferença? O que aconteceu aqui, em primeiro lugar? Vocês estão vendo que tem uma diferença de rotação aqui? Eu vou ensinar um negócio muito importante para vocês. Tem diferença de rotação aqui, certo? Aqui também tem diferença de rotação. Como que a gente analisa a diferença de rotação? A diferença de rotação, ela pode estar sendo causada por duas coisas. Quando você vê, olha como vai ficar fácil. Quando você tem uma diferença de rotação entre o carro 1 e o carro 2, né? Você pode estar passando por duas coisas. Em primeiro lugar, você pode ter uma diferença de relação mesmo, de câmbio. Só que esse carro é igual, é o mesmo carro. Então, como que você vai ter uma diferença de relação de câmbio com carros iguais? O piloto pode estar usando marchas diferentes. Então, por exemplo, se o carro 1 está de terceira marcha e o carro 2 está de quarta marcha e os dois estão a 180 km por hora, não interessa que eles estão na mesma velocidade, a rotação vai ser diferente. Se os caras estão com a mesma marcha, o que pode causar essa diferença de RPM? Então imagina que o carro 1 ele está de terceira e o carro 2 também está de terceira marcha. Só que, se um está a 180 km por hora e o outro está a 170 km por hora, as rotações também vão ser diferentes, certo? Faz sentido isso aqui, né, galera? Se eles estão à mesma velocidade, mas a marcha é diferente, o RPM vai ser diferente. Está na mesma marcha, mas a velocidade é diferente, a rotação vai ser diferente. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente vê algo assim, ó, a gente tem um gráfico 1 aqui, ó, que ele tá assim, e o gráfico do carro 2, ele tá assim, ó. O que a gente tem que sacar? Que a inclinação dá a dica da relação. Galera, isso é muito importante. Inclinação do RPM dá a dica da relação. Então, quando a gente vê o carro 1 assim e o carro 2 assim, o RPM, o que a gente tem que olhar? Cara, a inclinação, ela tá igual, galera, ó, é a mesma inclinação. Se tivesse uma inclinação diferente, eu vou desenhar uma inclinação diferente, seria algo assim, ou algo assim. A inclinação tá igual. Então, quando a gente vê algo assim, o que isso aqui significa? Mesma marcha, mas velocidades diferentes. Agora, se a gente vê um negócio assim, ó, o
carro 1 ele tá aqui, ó, e o outro tá aqui, ó. Tá vendo que as inclinações são diferentes? Aqui a gente tem inclinações diferentes. Então, isso aqui é uma indicativa de marchas diferentes. Claro, né, galera? Isso aqui eu tô considerando que o TPS do carro 1 é igual ao TPS do carro 2. Porque o que poderia causar isso aqui? Ah, se o piloto 1, por exemplo, tá com 100% de TPS e o piloto 2 tá com 30% de TPS, eles podem estar na mesma marcha, que a inclinação do RPM vai ser diferente. Se o cara tá acelerando mais, a tendência é que você tenha uma inclinação maior, certo? Então, nisso aqui eu estou considerando que os caras estão acelerando a mesma coisa. Por que eu falo que isso aqui é muito importante, galera? Porque é o que a gente vê aqui. Nesse momento aqui, ó, as inclinações estão bem parecidas, ó. Então a marcha é igual. A marcha é igual. Agora, olha essa inclinação aqui dessa curva amarela aqui com essa aqui, ó. Tá vendo que a inclinação é diferente? Então, nesse momento aqui, eu afirmo para você, o carro amarelo provavelmente tá com uma marcha mais reduzida que o branco, nesse momento da pista. Faz sentido? Eu vou desalinhar os gráficos só para vocês verem o que eu tô falando, tá? Essa inclinação do amarelo aqui, ó, é a mesma inclinação daqui, ó. É essa mesma inclinação aqui, ó. O que aconteceu aqui? O carro branco acelerou antes, certo? Ó, o cara começou a acelerar aqui, ó. O RPM começou a crescer aqui, ó. E o carro amarelo foi acelerar só aqui. Cara, a gente tá falando aqui, ó. Olha aqui embaixo. A gente tá falando de uma diferença de 40 metros. O cara foi acelerar 40 metros atrasado. Não tô falando que um piloto é melhor que o outro. Às vezes, o cara tava fazendo uma volta lenta mesmo. Tô falando nada disso. Só tô mostrando os dados. Não tô falando que um piloto é melhor que o outro. Mas o piloto branco acelerou bem antes. Por isso que o RPM subiu aqui, ó. Quando o carro amarelo acelerou aqui, ele acelerou mais tarde. Por isso que demorou para subir o RPM. E se você olhar, que eu falei para vocês, galera, não esqueçam disso aqui, ó. Inclinação do RPM da dica da relação. Inclinação de RPM da dica da relação. De marcha. O que eu tô falando? Relação de marcha. Então, essa relação aqui, ó, é exatamente igual a essa amarela aqui, ó. Se tivesse uma diferencinha, eu ia ter que fazer algumas contas, olhar com mais precisão para falar que é exatamente igual. Eu falo que é exatamente igual porque eu sei que era o mesmo carro, diferença de minutos e diferença de piloto. Então, a relação era exatamente a mesma. Nesse momento aqui, ó, se você for olhar, a inclinação do RPM amarelo, o RPM está mais inclinado do que o branco. Por quê? O branco acelerou antes, ele já trocou marcha aqui, ó. Nesse momento ele já trocou marcha, o amarelo não. Então, o que aconteceu aqui? O branco acelerou bem antes, trocou de marcha e por isso que a gente vê, tá meio descasado. Relembrando, a gente tá olhando no mesmo ponto praticamente aqui, ó. Os carros estão bem próximos. O que eu vou fazer? Eu vou descasar o negócio aqui para casar o RPM aqui, ó. Vou desalinhar para vocês verem, ó. Olha como agora tá muito mais próximo um do outro. O que eu quero dizer aqui? Cara, as relações estão parecidas, estão iguais, na verdade. Aí outra coisa que a gente vê. O que aconteceu aqui, galera? Tá vendo que o do amarelo, ele demora para crescer aqui e daí cai um monte. O que aconteceu nesse trecho aqui, galera? Pra gente finalizar a aula de hoje. O cara trocou duas marchas, ó. Na primeira ele trocou aqui, caiu aqui e daí depois ele subiu uma outra marcha. Se o cara errou marcha ou não, eu não sei. Às vezes o cara tava fazendo uma volta de boa que subir duas marchas na sequência. Pode ser. Só que o que eu quero que vocês olhem aqui, ó. Quando a gente tem essa diferença de RPM muito grande e a velocidade não tá tão diferente, vamos colocar a velocidade aqui, ó. A velocidade não tá tão diferente, ó. 204 contra 206. Isso aqui é porque a marcha é diferente. Praticamente a mesma velocidade, rotações diferentes. Então, a marcha tá diferente. Beleza? Tanto que depois que o branco trocou de marcha, olha como caiu junto aqui as velocidades, ó. O RPM, eles sobem juntos, ó. Então, as relações estavam iguais, foi diferença de pilotagem mesmo, ponto de troca de marcha, beleza?